Especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia do Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Último Lé. Muito bom dia nesse sábado, né? Desejo a todos aí para vocês uma excelente manhã. E sou Nádia Medeiros e na companhia da Paulinha Almeida e Solange Lima trazemos para você mais uma programação do Último Lé, hoje com o tema ansiedade em tempo de pandemia, com a nossa queridíssima psicóloga Fernanda Vanderlei. Bom dia, Paula. Bom dia, Solange. Bom dia, doutora. Bom dia, gente. Bom dia, Sol. Aniversariante do dia. É verdade, mais uma primavera. Eu acredito que hoje vai ser bem movimentado por aqui. Hoje já tá sendo. Aqui na rádio também já teve um movimentozinho. Então, bom dia, Nádia. Bom dia, querida doutora Fernanda. Bom dia para os nossos internautas que estão aí nos acompanhando pela live. E para quem está nos acompanhando pelas ondas do rádio, né, Sol? Exatamente. Bom dia, Nádia, Paula, Fernanda, Bia. Bom dia, a nossa Câmara Girl, né? Exato. Aproveitando o ensejo, desejo que vocês que estão nos ouvindo pelas ondas do rádio possam estar interagindo diretamente conosco através do Facebook Último Lé, deixando aí seu comentário, sua intervenção, porque o tema hoje, gente, está muito interessante. Ansiedade alimentar, né? Compulsividade, dentre outras questões. Então, por favor, através do Facebook você faz seu comentário, sua intervenção e através do nosso telefone, como é, Solange? Hoje a gente só está funcionando pelo 3521-3002, então você não pode deixar de participar, né? Exato. Inclusive já está tocando aqui, viu? Já tá tocando. Hoje o meu funcionou. Exatamente. A gente vai dar só um tempinho para daqui a pouquinho abrir, Isso. Né? Primeiro a gente vai ouvir a nossa Fernanda, que é a nossa convidada de hoje. Isso, exatamente. E aí, doutora, então como é falar o que é ansiedade nesse momento em tempo de pandemia, né? Uma situação que a gente vivenciou isso e ainda vivencia, né? Dentre outras questões, depressão, dentre tantos outros questionamentos, né? Vamos começar pelo início, né? Digamos, né? Vamos lá. O que seria ansiedade? Qual o conceito disso, doutora? Ansiedade, ela é uma preocupação, um medo e uma angústia de um fato que ainda não aconteceu, que vai acontecer. É importante frisar que todos nós precisamos ter um nível de ansiedade, que a ansiedade é importante porque ela nos mobiliza, né? Ela nos protege para alguma situação de perigo. Por exemplo, a gente vai realizar uma prova, então a gente fica ansioso e isso nos movimenta para se preparar para esse tipo de situação. Então a ansiedade, ela é importante para a gente e a gente precisa ter agora de um certo nível, né? Um certo grau de ansiedade. E além disso, é importante frisar que a OMS comunica, né, que o Brasil ele é o principal país no mundo a ter ansiedade. 41% da população sofre com ansiedade, né? Uma ansiedade que é patológica. Então, assim, falar sobre esse tema na atualidade é bastante importante, principalmente no momento de pandemia que a gente está vivendo. Isso. Ô, doutora, e nesse caso, como a gente identifica com facilidade quando a gente está com sintomas desse excesso de ansiedade, dessa patologia chamada ansiedade? Quais os principais sintomas? Pronto. Inicialmente, a gente precisa ficar atento com a intensificação, a intensidade e o tempo também. Né? Para se considerar uma patologia, tem que ser, no mínimo, 6 meses. Além disso, é uma irritabilidade intensa, falta de concentração, a gente não consegue produzir, né? Taquicardia, sudorese, náuseas, tudo isso são sintomas, né, que perpetuam a ansiedade, né? Perfeito. Mão gelada também, né? Mão gelada, tremores, falta de sono. Exatamente, isso interfere. Sono como todo, Pensamento acelerado também. Tudo isso são sintomas que caracterizam a ansiedade. Exato. E nesse confinamento, né, que vivenciamos aí desde março, aí
início aí da quarentena. 5 meses já o todo, né, Nádia? Exatamente. Aí, então, aquela ida, né, à geladeira, porque a gente comenta muito aqui, né, aquela ida à geladeira de madrugada, né, porque, como você falou, existe ansiedade que é considerada normal, mas também existe aquela que deve ser observada para que a gente possa estar trabalhando, né? E às vezes a família identifica alguém assim próximo, mas não consegue identificar se é um nível de ansiedade, o que é que está acontecendo. Qual o caminho? Quando a gente descobre alguém que tenha isso, doutora, o que é que a gente pode estar fazendo? O outro pode estar auxiliando nesse sentido? Veja, primeiramente, ao perceber que alguém está com crises de ansiedade ou está com uma ansiedade muito intensa, primeiramente é não julgar, né? Ter um olhar empático, conversar, né? Escutar o que aquela pessoa está sentindo. Se precisar chorar, deixar a pessoa chorar, né? Porque ela precisa ter esse espaço seguro para poder falar sobre suas emoções e sobre seus sentimentos, né? Segundo, buscar uma ajuda profissional, né? Não adianta a gente só ajudar, né, no ato, mas também não buscar uma ajuda profissional, porque na ajuda profissional a gente vai poder identificar o que é que aquela pessoa, o que é que o comportamento daquela pessoa está querendo dizer, né? Por que ela está buscando um excesso na alimentação, né? Então tudo isso precisa ser considerado. Isso. E com relação ao sono, né? A principal parte, né? Em relação ao sono, essa interferência da ansiedade influencia? É mito ou verdade, né? Porque a gente sempre faz esse questionamento, né? Com certeza, é verdade, porque no momento dessa pandemia, ela nos traz incertezas, né, diante do futuro, imprevisibilidade. Além disso, teve os impactos financeiros, o isolamento social, tudo isso propicia uma maior ansiedade, né? Então, isso gera o quê? Disfunções no sono. Então, ou a gente fica com insônia, né, dificuldade para dormir, porque o pensamento fica acelerado, a gente fica alerta 24 horas, nós não fomos preparados para isso, o ser humano não é preparado para ficar em alerta 24 horas, e essa pandemia gerou isso. Então, ou a gente fica com insônia, ou então a gente dorme demais, como uma fuga, e dormir demais não significa qualidade de sono. Exato, porque uma média aí de sono, né, a gente sabe que o ideal seria 8 horas, né, então tem um equilíbrio entre esse horário, mas o excesso disso também é ruim. Exatamente. E no caso das crianças, doutora, tem um nível de ansiedade para elas ou a gente pode se preocupar também, né? Já que tá difícil de levar as crianças para um parquinho, para o shopping, né? Elas sentem falta disso aí, as crianças de hoje em dia, moderna, né? Tem um nível de ansiedade que a gente possa identificar? Sim, sim. Já tem estudos que comprovam que as crianças e os adolescentes são a faixa etária que está sofrendo mais com ansiedade, né? Então, os estudos estão muito voltados para essa faixa etária, porque a criança ela precisa muito da interação social com os amigos, com os colegas, e isso foi tirado, né? Então, as crianças estão mais agitadas, estão mais com irritabilidade, não conseguem se concentrar. Além disso, tem as aulas online, né, que muitas crianças não conseguem, né, ficar em frente ao computador para assistir a aula. Então, tudo isso gera ansiedade, irritabilidade e estresse. E o que a gente pode fazer nessa situação, né, meninas? Olha, o primeiro ponto é uma rotina. Todos nós precisamos de rotina. As crianças precisam de rotina. Elas precisam ter horário para estudar, horário de lazer, né? Procurar fazer atividades lúdicas, né? Atividades que sejam criativas, né? Hoje em dia a gente sabe que pelos pais também estarem em casa, então eles estão deixando as crianças muito tempo no eletrônico, no celular, no computador. Então tentar tirar também um pouco disso, né? E propiciar atividades que estabeleçam um movimento físico na criança, né? Sim, exato. Bom, isso é muito importante, né? Ainda mais agora. E como você falou bem, Solange, criança, né, principalmente nesse período, realmente é muito difícil por conta do próprio confinamento, né, que gera essa ansiedade, né, porque criança precisa de espaço, né? Paulinha que eu diga, né, Paulinha? Exatamente. Criança... Eu tenho uma criança quase adolescente de 10 anos que está realmente, né, no nível de, né? No nível de ansiedade muito alto, inclusive, né? Para a faixa etária dela é considerado um nível muito alto também. E aí, esse confinamento, ela também é do grupo de risco, não pode realmente relaxar em sentido nenhum, né? E o estar em casa, naqueles metros quadrados obrigatórios do momento,
tem sido realmente bem difícil de lidar. Né? A atividade física do que a escola propõe não se quer fazer, né? E aí tem que ir para a janela tomar um banho de sol. Todos esses cuidados com o corpo físico que são necessários é bem mais difícil de lidar, na faixa etária dela principalmente. Com certeza, né? Fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. E é por isso que muitos estudos hoje estão voltados para essa faixa etária. O que é que a pandemia vai causar? Né? O que é que ela vai trazer de consequências para as crianças e adolescentes? Porque se para nós é um marco, né? É uma situação que a gente não esperava, imagine para as crianças e adolescentes, né? Que não estão preparados cognitivamente também para isso. Ainda exatamente, ainda estão em desenvolvimento cognitivo. Né? Então, realmente, a gente precisa estar mais atento a essas questões e ter um olhar diferenciado, tanto para as crianças como para os adolescentes. E no caso dos idosos, doutora, porque tem muitos idosos, agora o Brasil é um país que tem mais pessoas, né, na faixa etária dos 60, 70, 80 anos. E essas pessoas, elas estão mais ativas ultimamente, né? E com a pandemia, tudo mudou, né? Como é que faz com essas pessoas? Olha, os idosos realmente também estão sofrendo consequências extremas, né, com relação à pandemia, porque se diz muito, vamos deixar o idoso isolado, mas não se preocupa emocionalmente, o que é que isso está causando neles, né? Então, o principal, fazer atividades que mobilizem a cognição também é importante, né? Estabelecer uma rotina também é importante, né? Não só horário para acordar, horário para tomar banho de sol, a família poder interagir, né? Videochamadas com a família, né? Para não deixar totalmente esse idoso isolado, né? Então, isso são algumas dicas, né? Eu posso dizer, para que o idoso minimize, né, os danos emocionais, né? Não é porque o idoso está isolado que a gente não vai poder estar presente de uma outra forma. Exato, né? A preocupação, como a Solange falou, a questão do idoso, né? Que nos causa, de certa forma, a preocupação de como lidar, porque para uns o cuidado é demais, né? Para outros, não, vamos liberar, e só que esse próprio idoso sente suas próprias necessidades, sua ansiedade, o que pode agravar no seu quadro, né, funcional, na sua vida, né? No reflexo familiar, né? Porque o isolamento também causa essas questões aí do aceleramento, né, como você diz, né? E a questão da própria ansiedade. O que fazer nesse sentido, doutora? Com os idosos? Sim. Então, é justamente o que eu falei. Estabelecer uma rotina, um sono adequado, a família está próxima, né? Então, não é porque o idoso está isolado que a família vai ficar distante, né? Exato. Vamos ver outras formas, Exatamente, né? Eu já ia mencionar os próprios aplicativos, né? Videochamada. Fazendo umas carreatazinhas, buzinadas na frente de casa. Exatamente, né? É uma forma de estar presente, né, Solange? Sim, você não está presente fisicamente, mas você tem outras formas, né? De mostrar para o idoso que ele é amado, que ele é importante, né? E que nesse momento não pode estar junto fisicamente, mas pode estar junto de uma outra forma. Exato. Em seus atendimentos, você tem percebido aí essa questão da ansiedade muito presente ou só é um contexto que a gente quis trazer para a comunidade porque a gente identificou, mas com o nosso olhar, né? Que não é técnico, né? E na sua visão técnica, como é que tem sido isso em seu consultório? Olha, tem aumentado bastante a procura, né? Por causa da ansiedade. Então, as pessoas ou que já tinham, exacerbaram, porque eu digo muito que a pandemia, ela veio para exacerbar algo que já estava dentro de nós, seja a ansiedade, seja o estresse, seja a depressão, então ela veio para exacerbar. Então, aumentou muito, né, a quantidade de procura de atendimento psicológico, justamente pelos níveis de ansiedade, como também os níveis de estresse, né, que estão ligados. No caso em relação à pandemia, existe muita gente desempregada hoje em dia, né? Isso. E por conta disso, muitas... eu tiro o exemplo da minha irmã, que ela trabalha em um hotel, tá parado no momento, só que ninguém observou que ela estava ficando diferente, né? Ela estava se isolando, ela estava entrando no quarto chorando muito, ou ria muito, sono ruim, tendo taquicardia, vamos dizer assim. Aí minha sobrinha veio me falar, né? Eu fiz, meu Deus, isso está parecendo uma crise de ansiedade, né? Aí elas foram procurar o clínico, que já vai ser consultada para ser encaminhada, mas tudo leva a crer que né, doutora? Com certeza. A gente não pode só ligar a ansiedade com sintomas de irritabilidade, falta de concentração, não. A ansiedade, ela também está muito ligada à tristeza,
Então, crises de choro. Então, ansiedade e depressão andam juntas. Tá, né? Então, não é só ansiedade. A depressão vem junto também. E essa questão, né, que a gente focou muito na compulsividade, né? A questão da ansiedade alimentar, né? exatamente, compulsividade alimentar gera isso, doutora, porque assim, às vezes eu vou aquela fuga, né? Eu tenho esse corpite aqui, viu? Mas eu como bem. Mas assim, mas outras pessoas, né, a gente verifica aí uma mudança do seu corpo, né? Para a questão de saúde, o doce, né, principalmente nesse período, porque a ansiedade pede alimentação, não é isso? Exatamente. Então, pelo momento que a gente está passando, por essa imprevisibilidade, alguns prazeres nos foram tirados, né? Por exemplo, o convívio social, né? Com contato social com amigos, com familiares, com quem a gente ama. E a gente termina buscando outra forma de prazer para suprir essa necessidade. E qual é a outra forma de prazer? Uma das outras formas é a comida, a alimentação, principalmente a alimentação que contém açúcares e gorduras, porque ela traz um prazer imediato. Mas só que aí a gente fica no ciclo vicioso, porque a gente come aquele alimento que contém açúcar ou é gorduroso, mas a nossa atenção tá ali, a nossa preocupação, o nosso medo. E aí, daqui a pouco passa, e aí a gente tende a comer novamente para poder suprir essa preocupação e esse medo que estamos sentindo, e esse isolamento também, né? Exato. A gente teve aqui na entrevista, em uma de nossas entrevistas, uma nutricionista, né, a Laura Siqueira. E ela mencionou, né, alguns alimentos que a gente pode estar auxiliando essa questão aí da ansiedade, da alimentação, o que substituir, porque eu acho que o papel da família pode estar fazendo isso, né, Paula? Exatamente. Porque se a gente percebe, não tem como naquele instante levar a pessoa a um atendimento específico, mas o que você pode estar, enquanto família, tá tentando aí moldar essa substituição da comida, da compulsividade, né? Então, se antes eu comia um pratinho de doce, então que eu posso substituir aquele doce que ela tanto quer ali, né? Que ela pode comer, mas de um nível melhor, né? Primeiramente, é não ter esses alimentos acessíveis em casa. Né? Então, em vez de comprar um doce, se você sente essa necessidade, né, compre em quantidade menor, ou então nem compre, porque quando ele fica de fácil acesso, né, para nós, é muito mais fácil a gente ir suprir, né? É muito mais fácil ir lá e comer aquele determinado alimento. Então, o principal é não tenha isso de fácil acesso, né? Então, a família pode estar fazendo esse movimento para que esse alimento não chegue com facilidade dentro de casa. Uma das formas, né? Porque em casa, né, a gente tem verificado. Eu tenho uma mãe que sofre de diabetes, por exemplo, então na feira, zero açúcar. Na verdade, a minha família tem um histórico de diabetes de muitos anos, então a gente já não tem hábito, inclusive, de ter, por exemplo, uma sobremesa, né? A gente compra muita fruta e aí durante o dia vai comendo fruta. Mas um pudim, um bolo, é uma coisa que a gente realmente não tem hábito. Almoço é almoço, não tem sobremesa, não tem entrada, não tem guloseima nenhuma, né? Hoje em dia, que como eu tenho criança em casa, algumas outras coisas entram por pedido de criança, né? Uma faixa etária que a gente também não pode. O açúcar delas também é necessário, até certo nível. Então a gente meio que intercala isso aí. Agora, o hábito realmente de estar comendo coisas extras, na minha casa não tem, na minha família como um todo, é bem reduzido. Isso aí já ajuda, né? Principalmente para a formação da sua filha. Isso. Então, ela não vai ter o hábito de estar sempre comendo doce. Ela vai comer de vez em quando, mas ela não vai estar sempre comendo. Outra forma importante, né? Por exemplo, se nós estamos com essa necessidade de comer doce, o que a gente pode estar fazendo? Vamos prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, como estamos nesse momento, como estamos antes da alimentação, o que a gente está sentindo, né? Fazer um diário, escrever como é que foi sua alimentação naquele dia, porque quando a gente escreve, a gente visualiza os alimentos que a gente está consumindo e a gente vê o que a gente pode ajustar ali. Fazer um diáriozinho, é isso? Diário alimentar, exatamente. E prestar atenção na fome psicológica também. Doutora, é o seguinte, níveis de ansiedade a gente está falando, né? Isso. Mas esse nível de ansiedade pode chegar a um estágio maior que a depressão, se não for cuidado? Na verdade, existem vários níveis de ansiedade. Um deles, que está diretamente ligado também, são as fobias e os ataques de pânico, que são crises de ansiedade, né? Então, tem pessoas que deixam de sair na rua, tem pessoas que estão em algum local e precisam sair porque sente falta de ar, medo de morrer, intenso. Eu tive tudo isso ano passado. E aí, na verdade, isso são fatores
que são extremos também, que a gente precisa ficar atento, e aí já é um indício de buscar realmente uma ajuda, tanto de um psicólogo quanto de um médico, né? Isso é muito importante, né? Principalmente agora, né, Paulinha? Né? E principalmente, né, que tanto a ansiedade quanto a depressão, Solange, são gatilhos muito fortes para a questão do suicídio. Né? A gente tem aqui no país índices muito elevados de suicídio, no mundo inteiro, na verdade, né? Em todas as faixas etárias, inclusive nas crianças. Né? A gente tem um índice aí bem preocupante de suicídio. Então, esses gatilhos, na verdade, como a doutora Fernanda estava falando, precisam de fato ser observados no contexto da família. Né? E aí a família tem a sensibilidade de levar essa pessoa a uma consulta realmente para ser avaliado, para ser acompanhado. Né? Não é, como a gente diz, uma frescurinha. Não, de forma né? alguma. A gente tem um costume, um hábito muito ruim de O problema é você não se colocar no lugar do outro, né? Não sentir a dor do outro, achar que aquilo ali é bobagem, né? Exatamente, não é bobagem, né? Todo problema psicológico, na verdade, doutora, precisa de cuidado sim, porque é gatilho para outras coisas mais sérias. Né? As coisas mais simples se tornam coisas mais sérias. Com certeza. E a gente precisa construir esse olhar de empatia, sem julgamento. Porque quando a gente julga, justamente nessas palavras que você falou, a gente não consegue se colocar no lugar do outro e ter essa postura empática, né? Então é preciso que a gente esteja ali disponível para que o outro fale dos seus sentimentos, fale das suas emoções, né? Porque ali ele vai estar descarregando o que ele está sentindo naquele momento. Mas vai ser momentâneo, tá? É importante frisar aqui que a ajuda de um médico, dependendo do nível, e de um psicólogo é super importante nesse processo. Tem que ter o profissional junto. Isso. Meninas, a gente tá com ouvinte na linha. Temos um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, Isabel Bacamarteira. Ai, parabéns a Mas, você Pia mesmo. nessa data querida. Desculpa aí, meninas, mas eu tenho que falar. Na verdade, muitos anos de vida. Isabel, a gente já estava prevendo toda essa movimentação por telefone. Obrigada, Isabel. E queria também o telefone dessa doutora aí, né? Porque é bom a gente ter, né? Isso. No Isso. final do programa a gente vai deixar, Isabel, todos os Ô, contatos Bel, dela. como encontrar. Você me falou aqui em off, né, que você também tá passando por esse processo, né? É, porque meu pai faz 2 meses, né, que faleceu, né? Aí, assim, eu fiquei logo no início passando por tudo isso. Graças a Deus que eu tenho uma família maravilhosa, uns amigos maravilhosos igual a você, Solange. E sempre me dá força de viver, né? Faça isso, vai pra isso, não dá certo isso. Então a gente estamos caminhando com a força de Deus e dos amigos e das famílias, né? Isso. E assim, a gente está. Essa semana mesmo eu fiquei um pouco ansiosa, não estou tomando remédio. Fiz cadê exame? Não deu nada nos meus exames, só falta receber agora aquele que eu fiz, tá? Esqueci agora. O mapa, né? O mapa, que eu fiz, mas não deu certo. Aí eu voltei para fazer de novo. Vou receber o resultado segunda-feira. Não, segunda não, gente. Aí, assim, tem dia que eu fico com o coração acelerado, minha pressão subindo direta. E eu não estou passando por nada, graças a Deus. Exatamente, a doutora vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Ela pode até falar agora uma pequena fala a respeito disso, doutora. Sim, isso aí são um dos sintomas da crise de ansiedade e ela pode ter um objeto específico, né? A gente pode ter uma crise de ansiedade, por exemplo, como eu disse, para uma prova ou algo nesse sentido. Como também a gente não pode conhecer o objeto, né? Então, simplesmente a gente sente aquela angústia, coração acelerado, mas não sabe explicar o que é. Então seria o caso de Isabel, né? Que ela não sabe o que é. Isso, aí é uma ansiedade generalizada, né? E aí a gente precisa Cuidar, né? cuidar, exatamente. E aí Oi, não há uma Isabel. patologia física, né, Isabel, né, doutora Fernanda, que detecte nos exames em si. Por isso é necessário esse acompanhamento profissional que você está buscando e talvez depois realmente precise desse acompanhamento psicológico, né? Durante Porque o esses gatilho dias não é físico. Exatamente. Durante esses dias eu falei com a Isabel que ela é uma pessoa muito disciplinada. Ela faz a dietazinha dela correta porque ela tem os procedimentos dela, também faz exercício nesse tempo de pandemia. Ela faz exercício em casa, agora que ela voltou aí à igreja, mas com todo o cuidado do mundo, mesmo assim tá tendo esses picos de ansiedade. E a gente tá sempre com ela, né, Isabel? É, com certeza. Aconselhando, acalmando, até isso tudo passar, né, minha linda? E graças a Deus ela procurou um profissional.
Que bom, então tudo vai dar certo, Em viu? nome de Jesus. Um abraço para vocês, muito obrigada e parabéns, querida. Obrigada, Isabel! Obrigada, doutora. Bom, e o programa, né, Oxe Mulher, tem esse papel, né, de trazer para a sociedade informação, orientação e da gente quebrar paradigmas mesmo. Nosso papel está justamente nesse contexto. E gostaríamos nós que todas as pessoas fossem igual a Isabel, né? Que procurassem realmente ajuda, não ficassem em casa pensando que isso não é nada ou que fosse coisa pior, Isso, mas que procurassem ajuda. Isso. Deixa eu aproveitar o ensejo, já que a gente deu uma paradinha com a Isabel. O Marcos Lemos está aqui pelo WhatsApp da rádio, dizendo assim: desejo-te, Solange Lima, muitas felicidades, paz, alegria e muito sucesso. Parabéns. Tem um monte de gente na live também participando, o próprio Marcos Lemos. Temos aqui também a Nadijane Medeiros, Fifi, bom dia. Isso, lá de Portugal, tá vendo? O Oxe Mulher tá chegando Estamos longe. além das fronteiras. Flávia Mello está aqui participando com a gente. Bom dia, Oxe Mulher. São Paulo. Parabéns pelo programa, vocês arrasam. Genilda Barbosa. Marcos Lemos também ainda dando parabéns por todos os canais aqui para Solange, viu? Temos ainda a participação da Genilda, da Leide Medeiros. Bom dia, Leide. Bom dia, daí, chegando ali pertinho, cidade de Garapu. Isso, a Aline Mello está aqui com a gente. São Paulo. A Zuleide Batista está aqui dizendo bom dia a todos e todas. Parabéns pela temática e a colega psicóloga tem propriedade no que fala. Exato. Patrícia Empreendedorismo, parabéns, Fernanda. Então a gente tem aí as nossas participações no Facebook. Isso, eu agradeço aí já o pessoal que tá parabenizando, né? Obrigada de verdade, viu, gente? Bom, né? E como a gente havia falado, né? O programa Oxe Mulher tem esse papel aí de trazer para a sociedade coisas que elas possam estar aí melhorando, auxiliando com informação. E por que chamamos a doutora Fernanda? Justamente pela questão técnica dela, pelo profissionalismo. E a rádio, né, Calita, tem ganhado essa proporção junto com a comunidade, né? Então o Oxe Mulher está aqui justamente para isso. Doutora, sobre a ansiedade, temos ouvinte na linha, Sol? Quem está com a gente? Quem Bom está com a dia. gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia, diga aí seu nome. Ionice, da 82. Ah, Bom dia. Solange. Tá vendo? Ela me enganou. foi. O seu presente está guardado. Olha, Com direito a repertório musical, olha aí só. Eita. Chique ela. Obrigada, Eunice. Segunda-feira sua amiga leva, viu? Uhul! Ó, Obrigada. Eu também quero participar desse programa. Fique à vontade. Eu também estava assim que nem essa senhora. Tive que ir para o médico a semana retrasada, com médico de coração. Estava assim, com ansiedade muito, assim, com essa batendo muito, com medo de sair de casa. Ainda tenho medo de sair, eu só saio com Nádia. Só faz uma vez no mês e ela que me leva. Se você vai me levar, vai me buscar. O medo. Lá tinha que tomar remédio, tudo isso que ela me apresentava 12 por 22, vê? Ansiedade, fiz exame de coração, tudo não deu nada. Graças Ela a aumentou Deus. outro remédio pra mim, mas eu tava assim que nem ela. Mas agora você tá se sentindo melhor, Nice? Coração, menina, oi? Você tá se sentindo melhor agora? Mas melhor, viu? Graças a Agora Deus. eu ainda tô com medo de sair de casa, viu? Mas isso vai passar, em nome de Jesus, né? Vai sim. Tchau. Obrigada, Nice. Tchau, fica com Deus vocês aí. O programa hoje tá bom, viu? Valeu. Bom dia. É isso aí, né? São esses questionamentos da crise de ansiedade, porque a crise de ansiedade nos causa pequeno, né? Nos faz nos sentir pequeno diante de algumas situações, de nos sentir incapazes, né? Tem isso, doutora, porque o que eu sei supostamente, né? Que a ansiedade tem isso, né? Uma perda de uma pessoa faz com que a gente mude aí nossos psíquicos, né? Questões psíquicas. É verdade isso? Sim, exatamente. A ansiedade, ela contribui para isso, né? E além disso, além da ansiedade, a gente está vivendo no país uma situação de extremo sofrimento, né? Várias pessoas, perdemos várias pessoas, né? Então o luto também precisa ser trabalhado nesse momento, não só a ansiedade, mas como cada um de nós vai lidar com o luto, né? Enfim, com a perda de um ente querido. Aí voltado para a alimentação, aí essa ansiedade é chamada, no caso, uma fuga, é isso? O processo alimentar é uma fuga para a ansiedade ou elas andam casadas com outros contextos? Na verdade é uma compensação de prazer.
né? Fuga aí já entraria as bebidas alcoólicas, né? Tira o senso, né? Isso, que aí seria uma fuga, para não entrar em contato com os sentimentos e pensamentos daquele momento. Então o indivíduo ele vai buscar na bebida um tranquilizante, né? Porque a bebida, no momento, ela propicia isso, né? Um tranquilizante, um ansiolítico, só que posteriormente piora bastante o quadro de ansiedade. E voltado à ansiedade e à autoestima, né? Porque eu acho que com a ansiedade a gente também, como parte, né, do cuidado, a gente voltar à nossa autoestima, né? Porque nesse período de pandemia a gente se encontrou enclausurado e muitas vezes, assim, quem vai sair para jogar o lixo, por exemplo, né? Então, tinha que ter um processo diferenciado, as pessoas se arrumando para ir para o trabalho, isso tudo acabou, né? Então você se sente a inutilidade do seu dia a dia, né? Você vê o que é que eu posso fazer. Então, eu posso me manter arrumada, usar um perfume, né? Mas eu não vou sair, mas eu preciso me manter bem, com o corpo bem, a alimentação bem, a autoestima, né? Se você gosta de se cuidar aí, né? Que cuide, continue fazendo as unhas, cabelo, como se assim fossem sair, né? Porque isso ajuda a não adoecer. Exatamente. É importante a gente frisar que não é porque estamos em casa que a gente vai passar o dia de pijama. Na verdade. No início eu passei, viu, doutora? Exatamente. Pijama já é bonitinho. Antigamente você vestia aquela camisa de vereador toda rasgada. Bem confortável. Sim, então assim, tentar não passar o dia de pijama, né? Estabelecer rotina, momentos de autocuidado é bastante importante. O que é que você gosta de fazer? Ler um livro, né? Fazer uma atividade física, se arrumar, não é porque está em casa que você não pode também ter momentos, como Nádia falou, se maquiar, se cuidar, né? Botar um perfume, uma roupa legal, né? Para que essa autoestima também não seja tanto abalada, né? E a autocobrança nesse processo, doutora, como fica? Então, justamente, a autocobrança, a gente precisa sempre estar atento como é que está a nossa autocobrança, se ela está excessiva ou não. Né? Se ela estiver bastante excessiva, estiver atrapalhando o nosso dia a dia, aí realmente é momento de buscar uma ajuda. Certo. Oh, meu Deus, é muito difícil, né? Esse tempo todo a gente falando sobre ansiedade. Eu que já passei por esse momento, eu até conversei com Paulinha. Tudo que eu saía daqui da rádio, já saía com medo. De quê? Não sei. Tinha sudorese também, tinha taquicardia, falta de ar, sono irregular. E eu achava que era algum problema no coração, que eu ia morrer naquele negócio. Isso. Aí fui aconselhada por uma antiga minha agente de saúde. Ela, não, procure um médico. Fui para o clínico, ele passou, ele fez, olha, tem tudo a ver com ansiedade. Mesmo assim, vou passar você para um cardio. Fiz os exames, ele fez, seu coração tá perfeito. Então, a gente entrou com medicação durante 6 meses e graças a Deus eu estou bem melhor. Só que até a porta, ao abrir do quarto, eu sabia que ia entrar no quarto. Mesmo assim, eu sentia um medo. Veja que coisa, né? A que nível chegou. E eu não entendo até hoje por quê. O medo intenso, a preocupação excessiva, né? Pensamentos acelerados, Pensamentos né? Você não acelerados, consegue. pensamentos catastróficos, né? Isso. Que a gente aumenta a proporção do perigo, né? Sempre pensa para o lado negativo, de que algo vai acontecer. Até tontura eu tive. Mas, exatamente, tontura, náuseas, sudorese, queda de cabelo, também está muito associado com ansiedade, né? Então, todos esses sintomas a gente precisa estar atento, E o que né? a gente está falando aqui, doutora, dessa ajuda, de buscar a ajuda de um profissional. Porque o que a gente vê em WhatsApp, né, agora hoje em dia, de um vizinho, olha, tome isso, faça aquilo. Coisinhas que não tem nada a ver, mas que você precisa realmente procurar um especialista, né? Exatamente, é bastante perigoso, porque isso só tende a aumentar a intensidade e o tempo, né? E aí fica cada vez mais difícil, né, de poder chegar ao real problema, né? Ao real pensamento, sentimento que está por trás daquele comportamento, porque todo pensamento ele gera um comportamento. Por isso que é importante a gente estar sempre questionando nossos pensamentos, a veracidade do real perigo. Exatamente. E focar sempre. Isso é uma fase, vai passar. A gente está passando por um momento difícil, mas vai passar. Da mesma forma que eu sempre digo, você não é ansiosa, você está ansiosa. Isso é um momentâneo, né? É verdade. E você aceitar que você está doente, né? Que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo para que você melhore.
A Exatamente. aceitação, inclusive, é um dos processos mais difíceis dentro É a da aceitação, exatamente. o acompanhamento médico. Em Né? todos Aí entra os a questão da sentidos, né? frescurinha das pessoas que estão ao redor, dizendo que é uma Exatamente. bobagem, É. que você precisa Tu tá levantar. doente não, né? isso é E frescura, pra isso vai gente passar. também, às vezes a gente diz, não, isso é besteirinha, vai passar. É um momento ruim que eu tô passando, vai Exato, e passar. são essas besteirinhas que vão aí se somando e né, chegando a somatizar, né? É. Uma doença. Exatamente. Sim. Paulinha estava falando aí sobre níveis de suicídios, né? Isso. Há mais ou menos 2, 3 anos aqui na Bela Vista, teve alguns suicídios de crianças, né? Uma com 12, recentemente, agora há pouco, uma com 15, né? E a gente não entende o porquê. E a família também não entendeu o porquê, né? Não observou. Esse olhar empático para essa criança. A observação, Isso. olhar o outro. Você às vezes está em casa, mas você não olha o outro. E mais que o olhar, Solange, o ouvir. Né? A gente Exatamente. está muito preocupado em falar, em disciplinar. Em apontar o Em dedo. apontar o dedo, sim. E aí o ouvir ficou para trás. Né? Exatamente. A gente não sabe ouvir as pessoas. A gente criou um hábito ruim de não ouvir as pessoas. E às vezes as pessoas só estão pensando em ser ouvidas. Exatamente. Né? A gente senta, quero falar nada, quero lhe ouvir. Né? E a pessoa vai, descarrega tudo aquilo, descarrega toda aquela energia que está fazendo mal e já sente uma melhora. Às Exatamente. vezes realmente é simples. Eu já ouvi até a besteira de dizer que a pessoa que se suicidou há alguns anos, ela era da igreja batista. Desde muito tempo ela dava, como é que a gente pode dizer? Não é catequese porque lá é diferente, né? É participar do domingo, né? Das Pronto, aulas dominicais. dominicais, exatamente. Ela fazia aulas dominicais com as crianças e tal, mas chegou a um nível que acho que ela tinha depressão, acredito eu, tomava remédio e tal. Ela não se aceitava, né? E terminou se suicidando. E as pessoas diziam, ela não tem Deus. Veja que absurdo. Ela não tem Deus, ela era da igreja. Entendeu? O que eu quero chegar é nesse ponto, das pessoas não se colocar no lugar do outro e apontar o dedo para ela. Ela foi uma vítima dos sentimentos que ela guardava, mas as pessoas fez dela, né, a pior cruel da vida dela mesmo, né? Isso. Exato. Doutora, voltando para o tema, né? Porque como o Sol falou, né? Essa questão do não olhar para o outro, de minimizar sempre um problema, né? Acaba aí a situação dessa senhora que era uma pessoa religiosa, mas as pessoas é muito mais fácil condenar do que Sim, ela foi observar condenada. o erro, né? Observar assim, o que eu podia ter feito para ajudar ela, né? Então assim, a gente pensa nesse mundo moderno, né? Porque onde existe uma causa e as pessoas sempre apontam erro, né? A gente até vê na rua uma criança cai. Eu já me deparei com algumas situações na rua, onde uma criança está andando com a mãe, a criança cai, em vez de a mãe ajudar a criança que caiu, ela diz, por que você fez isso? Por que isso? Por que Presta aquilo? atenção. Presta atenção. Mas Já na vi verdade muitos. a criança está sangrando, está precisando do cuidado, né, do acolhimento. Então, o mundo tem essas coisas, né? Vá lá entender. Bom, e com relação à ansiedade, doutora, essa questão do consumir informação exagerada, fora de hora, porque vivemos num mundo aí, né, com a pandemia, notícias ruins em cima de notícias ruins. Quando a gente tem uma boa, diante de tantas ruins, a gente acaba aí que só memorizando as ruins, né? Então, o excesso de informação prejudica aí, né, leva o quadro de quem sofre de ansiedade ou pode até propiciar a ansiedade, não é isso? Com certeza, o excesso de informação, se nós estamos todo dia, todo momento, escutando ou assistindo informações que sejam trágicas, né? Isso influencia nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Não significa que a gente vai ficar desinformada, né? Mas buscar meia hora do dia, se você sentir a necessidade de estar buscando informação no local seguro, no local sério, né? Uma fonte segura. Exatamente, para que você possa ficar minimamente respaldado daquela situação, né? Mas o excesso de informação, ele produz isso, o aumento e o surgimento da ansiedade. E exercícios físicos, meditação, auxilia nesse processo? Muito demais. Exercício físico é fundamental. E ele auxilia, hoje já é comprovado que ele auxilia em todos os processos. Estresse, depressão, ansiedade. O exercício físico ele influencia bastante no nosso emocional, porque liberam substâncias que nos dá prazer. Além disso, regula o nosso sono.
né? As técnicas de respiração e a meditação é bastante importante, né? Porque ela nos propicia o controle, né? Das nossas emoções e nos voltar para o momento do aqui e agora. Exato, né? Você fala em respiração, eu brinco muito, né? Que quando a gente escuta algo que não desejamos ou que a gente... Ai, vou respirar fundo, conta até 10 e respira. Mandaram até pra mim, sabe? 100, até 1000. Mandaram pra mim no celular, né, no zap, um joguinho que é pra você respirar. E olha que ajudou. Tá vendo? Me ajudou bastante. Minha gente, tá chegando no momento blá blá blá. Eita, é verdade. Doutora, só um momentinho. A nossa entrevista, né, é tão boa que a gente acaba assim, né? Você vê que o tempo passa super rápido e já vamos aí quase mais de meia hora. E daqui a pouco a gente vai dar, né, onde é que ela atende, telefone, como a Isabel pediu. Além do blá blá blá, a Edna Maria tá aqui com a gente também na Ah, live. tem um monte de gente, viu? Tem a Zuleide também. Bom dia a todas e todos. Parabéns pela temática. E a colega psicóloga tem propriedade no que fala. Ô, Zuleide, obrigada. Tem a Patrícia Empreendimentos também, já parabenizou aqui a Fernanda. A Zuleide, parabéns, Solange, obrigada, minha linda. A Edna Maria, bom dia, meninas. A Genilda Barbosa também tá por aqui. Obrigada, Genilda. Ela que me mandou um bolo lindo. Que todo mundo já viu ali. Maravilhoso ali na frente. Que arte, viu? Parabéns, Genilda. Que parabéns, Genilda Barbosa. Ela é uma artista dos bolos, viu? Lindo. O Marcos Lemos, obrigada, Marcos, parabenizando aqui também. Deixa eu ver aqui a Flávia Mello. Bom dia, oxe, mulher. Oxe, mulher. A Nádia Medeiros. Nádia não. A Nádia Jane. Bom dia, meninas. Ela que obrigada. está lá em Portugal. Ai, que o delícia. programa Oxe Mulher está indo sem fronteiras, né? Ai, que bom. Hoje Graças a Mulher tá em Deus. Portugal, hoje Mulher tá em São Paulo. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço pra Cíntia e pra Karina. Estão ligadas lá em São Paulo sempre. Bom com a dia, gente. Cíntia. Bom dia, Isso. Karina. Às vezes ela não consegue acompanhar a live aqui ao vivo, mas ela vai depois pro YouTube, viu? Ai, Ela que coisa acompanha. boa. Exatamente, é o que muitos têm feito, né? Porque o horário da gente, né? Muita gente tá trabalhando, tá saindo dos seus compromissos, de feira, dentre outras coisas, né? Mas a live tá aí para todos participarem, né? E ao vivo fazendo as suas intervenções, fazendo desse programa Oxe Mulher ser seu também, né? E por falar em YouTube, como é que a gente faz, minha gente que tá ouvindo agora, acessar lá, tocar o sininho. Exatamente, né? A gente pede aí que você se inscreva, né? A Paulinha sabe bem disso aí, como é, Paulinha, o processo. Porque a gente vai lá, curte os vídeos às vezes, mas a gente não vê as novas postagens, né? Exato. A Oxe Mulher tá toda semana aí colocando o programa dentro do YouTube. E se você não se inscrever, não apertar lá o sininho, você não vai receber notificação de que teve programa novo postado. Né? Se você não Exatamente. acompanhou aqui no sábado e não estiver inscrito, você não vai ver a atualização. Então vai lá, entra no YouTube do Oxe Mulher, clica no sininho e se inscreve. Porque aí você vai receber, sempre que a gente postar alguma coisa nova, essa notificação. Aí você vai poder assistir o vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos aquela temática. De repente você tem um amigo, Solange, que tá aí passando por esse processo de ansiedade. Exatamente. Já compartilha aí a live de hoje, passa pro amigo assistir. Exatamente. A Fernanda tá aqui, ó, dando todas as explicações, Isso. né, para que você possa lhe ajudar nesse momento, né? Exatamente. Exato. E agora a gente vai para o nosso momento blá blá blá. Como estamos aqui na semana do folclore ainda, né, que veio de 17 de agosto, onde houve um decreto e que iremos comemorar o folclore na data de 22 de agosto, né? Hoje? Por um acaso hoje, um dia muito especial para o Oxe Mulher e para a aniversariante Solange, né? A gente comemora aí o dia do folclore e o dia da Solange Lima. E Aí junto comigo também, hoje faz aniversário a Isabel Santos, do Centro das Mulheres do Cabo. Parabéns. E também a Jaqueline Moura, que é filha da Lucinete Moura, também faz aniversário nova ótimo, hoje. mas aniversariantes estão de Parabéns, parabéns. aniversariantes do dia. É, só as chiques e famosas. Aí a gente trouxe a psicóloga aí, Fernanda Vanderlei, para tratar sobre ansiedade e tempo de pandemia e como um fator propiciante aí a alimentação, né, uma rotina, excesso de informação, que tudo isso leva à ansiedade. Né? A gente vai falar justamente sobre a alimentação, que é Comida. comida
em razão do próprio folclore, né? Porque tem nossas comidas regionais, né? Dentre elas, aqui temos o que, Solange? A nossa comida canjica, né? Munguzá. Folclórico. Na Bahia a gente tem o acarajé. Ah, que acarajé é delícia. cultura baiana. Vocês gostam de acarajé quente ou frio? Eu prefiro quente. Não, Tem que eita. ter pimenta. Quente, quer dizer, não, eu pensei que era quente de temperatura, né? Não. Quente de pimenta. Aí eu fui à Bahia, né? Fui à Bahia e fui experimentar o famoso acarajé, né? Aí disse, você quer quente ou frio? Aí eu pensava que era da temperatura. Tudo meu é quentinho de temperatura. Não, quente. Quando eu mordi, minha gente, chorou. Eu não consegui comer mais nada durante o dia. A garganta, olha, foi uma situação difícil. Aí hoje, quando eu peço, eles podem ser um quarto de quente. Você tem que ter cuidado com essas expressões locais, porque, por exemplo, Exatamente. se você for um passeio de bug nas dunas, com aventura ou sem aventura? Com emoção ou sem Com emoção? emoção ou sem emoção? Não, é Emoção nenhuma. Não, a partir de então eu digo assim, mas espera aí, como é? Porque eu também fiz esse passeio. bom se Aí, indagar. não, nesse caso eu quero com emoção, mas por favor, diminui aí Na velocidade da emoção. velocidade aí. Aí fiz passeio de esquibum, essas coisas todas, né? E o Isso. nosso regionalismo é muito forte, né? Nosso Nordeste aí. Então, assim, eu tenho um prazer imenso de ser nordestina, apesar de que os próprios nordestinos ainda sofrem um pouco aí de discriminação, Sim, inclusive sim. institucional, né? Não é só de região, mas a discriminação regional mesmo, né? institucional, o que é lamentável, né? Por exemplo, a gente vai em algum lugar, pede uma comida e alguém diz, já sei, é do Nordeste. Então isso aí é muito triste, né? E, Quando na verdade é muita nosso... gente vê a gente como riqueza, né? A Exato. gente tem riqueza cultural, a gente tem riqueza natural, Você quer a gente tem participar do riqueza tema culinária. E aí, nada casa com esse preconceito, na verdade. Exato, né? E passando em comida, né? Pronto, tá certo. Né, Eu já No pensei período, como, no mas período falando sobre junino ansiedade. tem uma certa compulsividade por canjica. E quente, viu? Canjica, Canjica quentinha, pamonha, quem gosta Um pega abraço, moleque, João. um bolo de né, milho. o bolo de milho. Aquele bolo de milho não tão. Obrigada. Eu prefiro o bolo de milho mais molhadinho Isso. do que aquele que parece Porque tem ser o de milho seco, e tem né? o de fubá. São diferentes às vezes. Pronto, eu gosto de milho, mas que tenha uma, em sua composição, que seja mais molinho. Tá Isso. certo, João. Um abraço. Aparentando, assim, quase um pudim. É, assim, bem gostosinho. Ai, Nas Mas outras eu- regiões, eu- Nádia, já sabe o que é que se come. Oi? Nas outras regiões, você sabe o que é que se come. Tem pé de moleque. Lá no Centro-Oeste, o pessoal tem uma tal de galinhada com arroz. Ah, Sim, eu já Maria, deve ser uma comi. delícia. Arroz com pequi. Eu já comi, viu, gente? Olha, por comida. Agora o pequi tem que ter cuidado, né? Pequi tem que ter cuidado. Ele tem uns espinhos. Isso. Certo, eu não comi ele próprio, né? O próprio pequi, justamente por causa dos espinhos. Inclusive, falar em pequi, né? O Leonardo, né? O cantor Leonardo, o filho dele postou um vídeo justamente porque ele comeu pequi e ficou com espinho na língua. Misericórdia, Olha aí. Deus me livre. Exatamente. Tem que ter cuidado. Mas é folclore. Mas é Lá folclore. em Minas tem o tutu. É o tutu, nossa. Deve ser uma delícia. Eu não comi, né? Mas o pessoal fala muito bem desse tutu. Eu não tive ainda o prazer de comer, mas vamos No ver. sul tem o tal do pinhão assado. Quem já comeu Não, pinhão, pinhão assado não. Não, não, mas já ouvi falar. Pinhão é uma semente do pinhão. Sim, sim. Um baguinho assim, parece um caroço de jaca, na É. verdade. Né? Eu recebi uma vez de presente Quando você vai na feira, Solange, você compra fruta que vem dentro de um saquinho, parece uma É, redinha, né? é. Eu recebi uma redinha daquela uma vez com uma Com porção pinhão. de pinhão, mas a pessoa não me indicou comer assado, me indicou comer como a gente come aqui o caroço da jaca. Ai, Cozinhado, na cozinhado. água e sal. É gostoso também. É, mas assim, esse é gostoso também. Eu Porque... prefiro o meu caroço de jaca. Doutora, e você? O que é que gosta? Qual é a sua comida preferida em termos Folclórica. folclórica? Eu gosto de tudo de São João. É Tudo suspeito de falar, né? Munguzá, canjica, pamonha, tudo que envolve as comidas típicas de São João, eu Nosso gosto de milho tudo. assado, É uma milho delícia, cozido. E aqui, aqui em Pernambuco, qual é a comida folclórica que a gente gosta mais, hein? Uma mariscada? Eu acho que é o cuscuz. Acho que é cuscuz. Olha, cuscuz com ovo, um Porque aí a cuscuz. mariscada entra com todos esses outros acompanhamentos. É verdade. A É mariscada com cuscuz. Olha que delícia. Cuscuz. Feijoada com cuscuz, por que não? Temos ouvinte na linha, só? Rádio Caridade? Bom, doutora, aí, né? Além disso, né? Fora essa questão do São João, tem uma outra comida que lhe apetece aí? Cuscuz,
Adoro cuscuz também. E frutos do mar também gosto, né? Mariscada, como vocês falaram. Tudo isso eu gosto, né? Tem a Essas sal de caldinhas, caldeirada, né? Caldeirada também. Caldeirada Ai, leva delícia. tudo, né? A caldeirada é o alimento do guloso. Porque se você gosta de marisco, você gosta de camarão, você gosta de polvo, e aí a caldeirada mistura tudo numa coisa Exatamente. É porque o nordestino tem isso, né? Não consegue escolher, né? só. Mistura. Não tem problema. Bota tudo no prato só e resolve o problema, né? Você fica muito bem alimentado, né? Graças a Deus, né? E aí no sertão, né, temos a carne, A o carne de carneiro, sol, né? A carne de carneiro, sol. O queijo Nossa. coalho assadinho com mel. Uma buchada. A buchada, nossa senhora. Ave Maria. Deixa eu agradecer aqui, minha gente, o pessoal que tá ligando, parabenizando, depois que eu pedi pra esperar um pouquinho, a Jane Lacerda, ela que é filha do Luiz Alves Lacerda, viu? Historiador aqui do historiador do Galo. município. Exatamente. Obrigada, Ligação Jane. ilustre. Eu acompanhei Já pensasse? muito ele, né? Porque eu fiz o curso de guia de turismo. Sim. E tive que me inteirar muito mais sobre a nossa história, né? Sim, sim, sim. Através dele foi muito proveitoso, né? Que bom. E também João, da 58 da Coab, mandou um cheiro aqui pra gente. Bom dia, Ótimo. seu João. Que ótimo. Então a gente vai encaminhando. Daqui a pouco já estamos chegando ao finalzinho do programa. Oh, meu Deus. Então vamos fazer o seguinte, a gente adianta aí, Nádia, já a nossa frase do dia. A A frase gente do traz, dia. doutora, sempre alguma frase de reflexão, né? Isso, Exatamente. Sim, sim, sim. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Bom, num sábado distinto, né? E pra gente encerrar o Oxe Mulher de hoje, como de costume, nós trazemos uma frase de reflexão que culmine com a temática do dia, né? Solange sabe muito bem disso, né? Todo Oxe Mulher acompanha. Então, nas pesquisas, encontramos algo que culminou bastante, que diz assim: há pensadores que nos trazem belas palavras e reflexões. Não podemos subtrair deles a importância de sua contribuição para a afirmação do pensamento humano, mas tão mais importante que eles são os seres terrenos, que se fazem luz. Esses sim são primos diários, né, para a nossa sobrevivência na Terra. Isso, Nádia. Lindo, lindo, lindo. Esses seres são como o sol, né? Que nos enchem de energia, nos revigoram, além do corpo, na verdade. Não é isso? Faz a nossa alma mais leve. Esses seres são como a sol. Nossa Solange Lima, que todos os dias nos enche de alegria com sua presença entre nós e nos permite acreditar, sim, que ainda podemos ter esperança no Sim. mundo melhor, com pessoas como ela fazendo das nossas batalhas mais leves todos os dias. Obrigada, No dia de meninas. hoje, a equipe do Oxe Mulher está aqui deixando um abraço, um registro, com um carinho enorme por você, Solange Lima, Obrigada. né? Com desejo de muita saúde, de muito amor. E que se Minha gente, eu realize preciso de um aquele para-brisa. desejinho. Tem um desejinho que fica escondido lá no fundo do coração. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre Então, a tem. equipe do Oxe Mulher, nossa convidada Fernanda Lima e todos os convidados que passaram aqui com a gente. Obrigada. E aqueles que ainda virão. Desejo Se a Deus você, quiser. Solange, muito, muito, muito parabéns. Essa é a nossa frase do dia eu de preciso hoje. do Muito para-brisa, obrigada gente. pra você chorar. Veja só, o meu desejo é coletivo. O meu desejo é que todos um dia possam ter um mundo melhor para todo mundo. Aí, tendo isso, para mim, tá excelente. Tá realizado o meu desejo. Bom, é exatamente isso, né? Você, como aqui, né, o programa Oxe Mulher diz, você é como o sol, porque também você tem sua iluminação própria, seu brilho, e que contagia todos que está lhe ouvindo na sua programação aqui no Oxe Mulher, né? No show da manhã. No durante show a da semana. manhã, No show da manhã, enfim. doutora, inclusive um pontozinho de psicologia, viu? Muita gente liga pra ela pra Isso. pedir aquele socorro, pra pedir aquela palavra É de verdade. carinho, pra É pedir os verdade. ouvidos que a gente falou aqui. inclusive, Exatamente, né? os E ouvidos. saber ouvir. E também porque todas as manhãs, né, ela leva justamente essa alegria, essa autoconfiança para aqueles que estão ouvindo. Energia Inclusive, quando ela não faz a programação, o pessoal liga para ela, dizendo, meu dia tá sem sentido, falta de ouvir, né? É verdade. Então, assim, Principalmente no final de semana. Isso. essa relação que ela tem com o público é muito boa e a gente do Oxe Mulher deixa público aqui seus parabéns, Obrigada. muita felicidade, paz e saúde e dizer assim que somos gratas em tê-la em nossa programação sempre. Agradeço pela oportunidade. Bom, Obrigada, meninas. Então a gente vai começando, chegando aí na retinha final do programa, né, Nádia? Isso. Aproveitando o ensejo para pedir a doutora Fernanda aqui, onde é que a gente lhe acha? Deixa pra gente seu contato, Instagram, Exato. WhatsApp. Exatamente. Quem tiver
pra gente deixar aqui registrado. Dizendo aí sua E-mail, caixa de correio. A gente usava antigamente o que? Aquela caixinha postal, né? Caixa postal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, né? Foi muito bom estar aqui conversando, ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que é tão atual, com os ouvintes do programa Oxe Mulher. Foi uma honra para mim, né? Meu Instagram é psi.fernanda.vanderlei, com W no início e Y no final. Meu contato. Aí você pode... Meu contato 99619-8684, né? Faço atendimento presencial e online também. Olha aí. A senhora, no caso, tem Instagram, Tem. Facebook. Instagram, psi.fernanda.vanderlei, com W e Y no final. E olha aí, tá bom, doutora. Perfeito, pode. A gente do Oxe Mulher que agradece, né? Então, quem, por favor, deixou de ouvir aí o telefone direitinho na live, vai estar lá, né? Você volta aí registrado, você assiste e quando for a fala dela, você vai devagarzinho e anotando, dando Bota pausa. uma pausinha e anota, Exato, né? né? E desejar que tenha de novo aí um assento garantido aqui conosco para próximos encontros. Exatamente. Agradecendo aqui a Monina Guiar, que acabou de entrar. Opa, Manina. Manina, hoje foi. Doutora Fernanda, importante seus esclarecimentos. Ela não estava ouvindo, tá ligada? Obrigada, Monina. E a gente vai se despedindo, agradecendo a todos os ouvintes, a Fernanda Vanderlei, essa simpatia de pessoa, né? Exato. Que abriu nossa mente, a mente dos ouvintes. Obrigada, Fernanda. A Paulinha, muito obrigada, Paulinha. Me fez chorar. Cadê o parabéns, minha gente? Preciso de lenços. A Nádia Medeiros, obrigada, Nádia, pela Nada, oportunidade de sempre. felicidade sempre. Para todos, um ótimo Aproveitem seu dia. Aproveitem todos o seu dia. Sábado de sol, hein, gente? Exatamente, sábado de sol. Vamos embora. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém. Dia. Gente,